eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Ruth. Lá no Antigo Testamento, o livro de Ruth, nós vamos refletir mais no capítulo 2, mas eu quero de início ler apenas o versículo 12. Ruth 2:12 está projetado ali. Eu quero te convidar, mesmo assentado como você está, a ler comigo Ruth capítulo 2, verso 12. Vamos ler juntos? Bem bonito, vamos lá? O Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Essas são palavras de Boaz a Ruth. Mas sempre que eu faço qualquer abordagem neste livro, conhecido como o livro de Ruth, eu sempre digo que deveria chamar livro de Noemi, porque a história é a história de Noemi. Todo o foco da história está sobre Noemi, uma mulher do povo de Deus, que Deus tem propósito na vida dela, e vão entrar outros personagens, e a Ruth acaba sendo importante nesse contexto. Mas lá no final do livro, se você ler o final do livro, você vai perceber que Deus deu um filho a Ruth, mas o texto vai dizer que o filho é de Noemi. Deus deu um filho para Noemi, porque ela havia perdido os seus 2 filhos. Então assim, é uma história muito bonita. Eu te convido a acompanhar comigo. Não sei se você conhece muito esse livro, não dá no tempo que nós temos nessa manhã para discorrer sobre todo o livro, mas eu quero fazer uma abordagem aqui pensando nesse tema da generosidade. Os primeiros versos do capítulo 1 do livro de Ruth nos dão conta de que houve fome na terra, e evidentemente está pensando que essa terra é a terra conhecida daquele espaço geográfico, e muito especialmente na terra de Israel. E vai dizer então que um homem chamado Elimeleque, que era da cidade de Belém, esse homem sai da cidade de Belém, sai das terras de Israel e vai para a terra de Moabe com a sua mulher e os seus 2 filhos. No momento difícil naquele país que eles viviam, eles se deslocam. E esse deslocamento, esse movimento dessa família expressa uma característica muito comum nossa, dos seres humanos. A nossa tendência sempre é fugir do sofrimento. Então eles fazem isso. A situação não está boa no país deles, eles migram de país. Eles saem da chamada terra de Deus e vai para uma terra chamada Moabe, que é perto dali. Só que a terra de Moabe também é terra de tribulações. O tempo vai passando, a vida ali piora e piora muito, especialmente para Noemi, porque o marido morreu, os 2 filhos morreram, e ela fica ali sem recurso nenhum, com 2 noras para cuidar, para poder ajudar. E sabe-se que naquele contexto antigo, mulheres viúvas eram mulheres desprotegidas, desprovidas, diferente de hoje, né? Hoje a mulher fica viúva, às vezes ela fica melhor do que quando ela estava com o marido, né? Porque é menos para se gastar, ela gerencia muito melhor do que ele, e ela ainda ganha pensão, seguro, uma série de coisas. Mas naquele contexto, essas mulheres ficam totalmente desprovidas. E este livro então fala da decisão de Noemi de voltar para a terra de Deus. Essa é a ideia principal do livro conhecido como livro de Ruth. Ela decide voltar para a terra prometida. Ela decide voltar para Belém, para a casa do pão, para o lugar onde Deus sempre teve propósitos especiais para o seu povo. E evidentemente isso tudo é uma ilustração da vontade de Deus para o seu povo. A proposta do livro é essa: é fazer com que nós, filhos de Deus, entendamos que às vezes nós precisamos recomeçar. E para recomeçar nós precisamos voltar para a terra de Deus. Nós precisamos voltar
para onde Deus quer que estejamos, para a vontade dEle. E ela então decidiu voltar para onde tudo começou. E o motivo está no versículo 6 do capítulo 1. Porque ela ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Ou seja, quando ela saiu de Israel, lá tinha problema, lá tinha fome. E o marido dela, na maior boa vontade, sai da terra de Deus para buscar sustento para sua família. Só que agora tudo piorou na vida dela. Mas ela ouviu dizer de que lá na terra de Deus, lá em Belém, Deus ouviu o clamor do seu povo, se lembrou dele e está dando pão para o seu povo. E a Noemi raciocina, Deus está agindo lá, o que eu estou fazendo aqui? Né? Por que eu estou aqui se Deus está fazendo alguma coisa lá do outro lado de onde eu saí? A princípio, partem Noemi e suas duas noras, uma chamada Ruth, que ganha o nome do livro, e a outra é a Orfa. Só que no caminho, a Noemi, ela entende que não é justo, porque ela, Noemi, devia ser uma mulher já idosa, né? Mas as suas noras, a Ruth e a Orfa, são jovens. E ela diz para elas, olha, vocês estão indo por minha causa, o recomeço é meu, a decisão é minha. Mas vocês fiquem aí, vocês podem se casar de novo, reconstruir a vida. E a Orfa entende que esse é o melhor caminho e volta para trás. Só que a Ruth, apesar de toda a insistência da sua sogra, Ruth estava determinada a não deixá-la. E daí nós temos uma das mais belas declarações de fé e de compromisso e fidelidade que nós encontramos nas Escrituras Sagradas. Ruth 1, 16 e 17, Ruth diz para Noemi, não me instes ou não insistas para que eu te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. E casais utilizam o texto em convites de casamento. Eu já usei esse texto em votos matrimoniais, porque são palavras muito bonitas. Cerimônia de casamento geralmente se faz a leitura desse texto. Mas é bom aqui a gente entender que são palavras de uma nora para uma sogra, numa cultura como a nossa, que sempre brinca com a sogra, né? Sempre diz que sogra é um monstro, é um personagem assim, que nos assusta. Nós temos aqui uma nora fazendo uma declaração de amor, um pacto de fidelidade para com a sua sogra. E então, Noemi e Ruth chegam de volta a Israel. Elas chegam na cidade de Belém, sem lenço, sem documento, cheias de nada, com uma mão na frente e outra atrás, como a gente diz popularmente. Duas mulheres, duas viúvas, a Noemi e a Ruth. E nós queremos então, como foi dito aqui, abordar esse tema da generosidade. E daí por diante, nessa história que vai entrar no capítulo 2, nós vamos abordar aqui, essas mulheres caem na mão de um Deus generoso, que vai usar pessoas generosas para tornar esse conceito que nós temos de generosidade, que é muito abstrato, em algo muito concreto na vida delas. E nós vamos perceber isso. Esse livro do Antigo Testamento, ele exala generosidade. A Noemi é uma mulher tremendamente generosa com as suas noras, né? É uma sogra que muita gente queria ter. O Boaz, ele vai surgir em cena, demonstrando ser um homem muito generoso. Boaz é um marido que muita mulher gostaria de ter também. Um homem bondoso, coração grande. A Ruth é uma jovem senhora, viúva, que cerca a sogra dela de generosidade.
Muita gente queria ter uma mulher como Ruth também, ou uma nora, né? Ou uma irmã. E tudo isso debaixo de uma atmosfera de um absoluto controle de um Deus generoso. Ruth, sem dúvida, é um livro de generosidade que nos ensina sobre isso. Mas nesta manhã eu quero focar mais no capítulo 2. Mas é fundamental a gente entender duas observações que eu quero fazer aqui, para a gente poder compreender melhor o que acontece no capítulo 2. Primeira observação é que o versículo 1 do capítulo 2 informa que tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. E quando a gente lê isto, é importante a gente entender que esta é uma forma de quem está narrando dizer quem é o Boaz. Mas isso não significa que dentro da história o Boaz tem consciência de que a Ruth tem algum laço de parentesco com ele. Isso vai ficar muito claro quando você lê o versículo 2:20. Quando a Noemi fica sabendo que a Ruth entrou no campo de Boaz, ela fala: poxa, mas esse homem é nosso parente. Só que a própria Ruth não sabia disso. E parece que o Boaz, ele não sabia disso também. Ele não sabia, na verdade, nem que a Noemi que falaram para ele é a Noemi que ele conhecia, que era parente dele. Ele não associou isso. Ele está vendo simplesmente uma jovem que está ali no campo dele. E se você ler o capítulo 3, verso 9, quando Ruth diz para ele, para o Boaz, que ele é o resgatador dela, ele se espanta, porque ele não tem muita consciência de que a Noemi é a Noemi, esposa do Elimeleque, que é parente dele, que foi embora, que ele morreu, que ela está de volta ali. Ele não tem consciência disso. É importante entender isso. Outra observação é que a nossa cabeça moderna e ocidental, especialmente masculina, nos induz a pensar que o Boaz, ao se aproximar de Ruth e ajudar a Ruth, num primeiro momento, estava jogando charme em cima dela. Eu já ouvi muita gente dizer isso. Quando Boaz viu aquela moça bonita, Ruth, colhendo espigas ali de cevada, não sei o quê, ele olhou e falou assim: quem é essa moça? Só que na verdade, isso é uma leitura muito ocidental, uma cabeça muito moderna nossa, de achar que o Boaz é um homem jogando charme em cima dessa moça. Se você ler o versículo 10 do capítulo 3, quando pela orientação de Noemi, Ruth vai se deitar aos pés de Boaz, e ele acorda com aquela mulher aos pés dele, e ele conversa com ela. Diz o texto que ele fica grato a ela, porque ela está querendo que ele a resgate. E ela não pensou em homens mais jovens, porque o Boaz não era tão jovem assim. Isso não tinha passado pela cabeça dele, ter alguma coisa com ela. Isso é uma coisa que passa pela minha cabeça e pela tua cabeça, mas não na cabeça de Boaz, né? Entenda que o texto está querendo mostrar um homem extremamente generoso e mais nada. Não é um sedutor. Essas observações são importantes, porque essas observações realçam a postura de Boaz. E não podem nos induzir a pensar outras coisas que o texto não está dizendo, não está tentando comunicar essas coisas. Mas quais lições acerca da generosidade nós podemos extrair daqui? Primeira lição é que generosidade brota de um coração preocupado. De acordo com o versículo 1 do capítulo 2, Boaz era um homem rico. Boaz era um homem bem-sucedido, ele tinha muitos bens, muitos servos, muitos funcionários na sua fazenda ali. O versículo 3 descreve de forma muito sutil
como que Deus estava por trás disso. Diz que Ruth se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Aí diz assim: por casualidade entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Essa é uma forma sutil de dizer que Deus estava empurrando essa mulher para lá. Deus tinha um propósito para ela lá, não é? Mas casualmente ela entrou. Isso não estava no plano dela. Ela foi pegando coisas. Se você não entende muito do Antigo Testamento, mas havia leis, né, que Moisés tinha traçado, de que quando um homem tem uma fazenda, um campo, e quando ele está fazendo a colheita, ele não pode impedir pessoas pobres de vir pegar o resto que sobra, que sempre sobra alguma coisa. Então era gente catando coisas, entendeu? Tipo Ceasa, Ceagesp, fica lá uma laranja que meio amassadinha, que tem aquele pessoal que vem e pega, porque é útil para ela. E a Ruth é uma mulher pobre que vai catar coisas. Só que de repente diz que casualmente, ou pelo propósito de Deus, ela entra no campo de Boaz. E é aí que o Boaz vai entrar em cena. Versículos 4 e 5 dizem que eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores. E olha que interessante. Quem escreveu o texto quer apresentar Boaz como um homem elegante, educado, um homem que tem uma performance de um cavalheiro. E diz que ele diz aos segadores: o Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: o Senhor te abençoe. Esse homem é querido pelos seus funcionários, é um bom homem. Depois diz que ele perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: de quem é esta moça? Presta atenção na pergunta, não é? Ele não está perguntando quem é essa moça, bonita, charmosa. Ele está perguntando de quem é. Porque ele tinha servos dele. E ele não está reconhecendo aquela moça como uma serva dele. Ele pergunta de quem é. É funcionária de quem? É serva de quem? É isso que ele está perguntando. De quem ela é? Mas ele está preocupado com ela. Por que essa mulher está catando coisas aqui? De quem ela é? A quem ela pertence? O que está acontecendo com ela? Boaz conhecia cada um dos seus trabalhadores. Ele está querendo saber quem é essa moça que está aqui. E o servo responde quem era ela. Ele fala: essa moça, ela veio com a Noemi, lá de Moabe, voltou para cá e tal, né? Aparentemente ele não associa quem que é. E Boaz, então, ele poderia simplesmente receber aquela informação e dizer assim: tá bom, é só para saber mesmo, né? Ele podia dizer assim: tá, não, só para não ficar confusão aqui, né? Saber quem está entrando na minha terra, né? Maravilha, né? Podia entrar na caminhonete dele e ir embora, né? Só que ele não faz isso. Se você ler o texto depois, vai revelar que Boaz estava preocupado com aquela mulher desconhecida. Ele se preocupa com ela. Generosidade começa na forma como nós olhamos para os outros. Generosidade não começa no dar, não começa no abrir a mão, no repartir. Generosidade começa no olhar, na preocupação que a gente tem pelas pessoas que estão ao nosso redor. Não adianta pensar assim, porque tem gente que diz assim: eu não sou generoso porque eu não tenho muito dinheiro. Isso é uma coisa para gente que tem grana, eu não tenho. Generosidade não começa aí. Generosidade, ela brota, ela nasce de um coração preocupado. É quando eu me vejo preocupado com o outro. O que o outro está passando? Estou sabendo que alguém está desempregado. Estou preocupado com isso. Estou sabendo que família X está passando uma necessidade. Estou preocupado com isso. Começa na preocupação. Quando eu começo a olhar, eu começo a reparar, eu começo a me preocupar. Generosidade começa aí. Essa é uma primeira lição. Uma segunda lição é que generosidade se desenvolve na atitude de acolhimento.
Observe que Boaz foi falar com a Ruth. Ele não diz assim para o servo dele: tá bom, e vai embora. Não, ele vai conversar com ela. Versículos 8 e 9, então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos servos que te não toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Boaz vai lá para autorizar a Ruth, dizer: olha, você pode ficar aqui e não saia daqui, fica aqui. Esses campos são perigosos, esses empregados que tem por eles costumam abusar de mulheres. Você está sozinha, fica aqui, aqui você está protegida. É isso que ele faz. Ele diz para ela: eu estou acolhendo você, fica aqui, eu já conversei com meus empregados, ninguém põe a mão em você, ninguém mexe com você, ninguém vai ficar assoviando para você, ninguém vai ficar assediando você, fica tranquilo. É uma atitude de acolhimento. Mais que isso, ele diz: olha, quando você tiver sede, pode ir lá, aquela água ali é dos empregados, são eles que pegam, mas você pode beber lá. Percebe a atitude? É uma atitude de acolhimento. Ele está dizendo: olha, eu estou acolhendo você aqui. Atitude de acolhimento tem a ver com essa iniciativa de se movimentar em direção a alguém, a alguma causa. Versículos 10 e 12. Então ela, inclinando-se rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? A Ruth diz: olha, por que o senhor está fazendo isso por mim? O senhor nem me conhece, nem sabe quem eu sou. Olha a resposta que Boaz vai dar. Versículo 11, ele diz: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste o teu pai, a tua mãe, a terra onde você nasceu, e veio para um povo que você não conhecia. E aí vem o versículo que nós lemos no início. Boaz diz: o Senhor retribua o teu feito, seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. A versão da NVI traduz assim: porque achei favor. Ruth está perguntando: por que achei favor a seus olhos, a ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Boaz se importou com ela. Generosidade brota de um coração preocupado, mas se desenvolve a partir de atitudes que demonstram que nós nos importamos com as pessoas e queremos acolher essas pessoas, porque nós reconhecemos o que essas pessoas já fizeram. Generosidade gera generosidade. Boaz está dizendo: eu estou fazendo isso com você porque eu ouvi dizer que você fez isso com a sua sogra. Eu quero abençoar você, eu quero recompensar você, porque você já foi generosa com ela. Eu estou querendo dar o resultado disso na sua vida. Bem me contaram, ele diz, tudo o que você fez com a tua sogra. Que o Senhor retribua o teu feito. Só que Boaz entende que o Senhor vai retribuir o feito a partir de mim. Eu quero reconhecer o que você fez. Isso é generosidade, é uma atitude que acolhe. E uma terceira e última lição é que generosidade se consolida nas ações de bondade. A atitude tem a ver com um movimento interno, começa do coração em direção a outra pessoa, mas a ação envolve práticas de bondade em favor de alguém. Versículos 14 a 17 diz que na hora do almoço, na hora de comer, Boaz diz para Ruth: vem cá, achega-te para aqui e come do pão, molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores
e ele lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: até entre as gavelas deixai-a colher, e não a censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas, e deixai-as, para que as apanhe, e não a repreenda. Esteve ali ela apanhando naquele campo até a tarde. Debulhou o que apanhara, e foi quase 1 efa de cevada, que a NVI traduziu como 1 arroba de cevada. E a tradução da linguagem de hoje nos dá a quantidade mais próxima da nossa cultura. Quase 25 quilos, foi isso, né? Naquele dia, ela conseguiu quase 25 quilos daqueles grãos, que ela poderia vender, que ela poderia comprar coisas para a casa dela, não é? Para se sustentar. Parte disso ela poderia mesmo gerar refeição para ela. Veja que o texto não economiza palavras e expressões para demonstrar a bondade de Boaz. Ele chama ela para comer. Pode comer com a gente aqui. Quando ela volta para pegar, ele diz para os empregados: vem cá, não capricha muito na colheita não. A hora que for fechar aqueles feixes, não capricha não, deixa cair. Se cair, não pega não, deixa ela pegar. Eu quero abençoar essa mulher. Eu quero que ela pegue bastante coisas daqui. Ele está repartindo com ela. Isso são ações de bondade. E ela recolheu 25 quilos. Um dia. Tenta imaginar, né? Um dia. 25 quilos é muita coisa, né? Se pensar em 8, 10 horas de trabalho, né? 2 quilos, seriam 2,5 quilos mais ou menos por hora de trabalho. Ela conseguiu pegar catando grãos do chão, galinhos do chão, não é? É muita coisa. Entenda uma coisa: algumas pessoas dependem da generosidade de outras pessoas. Sempre será assim. Algumas pessoas neste momento dependem de mim e dependem de você. Tem missionários nos campos que dependem que eu me lembre de amanhã fazer um depósito na conta deles, da minha generosidade. Tem pessoas que dependem de que eu decida tirar um pouco do meu alimento e poder contribuir com ela, ajudá-la. Algumas pessoas dependem da generosidade de outras pessoas. Entenda assim que nesta hora, talvez Deus possa trazer à sua mente, ao seu coração, alguém que você conhece e que talvez seria bom hoje você passar lá ou ligar para ela ou mandar um WhatsApp perguntando: você está precisando de alguma coisa? Está tudo bem? Posso fazer alguma coisa por você? Porque você conhece pessoas que dependem da sua generosidade. Você precisa ajudar as pessoas. Isso começa no coração, preocupado. Isso evolui para atitudes de acolhimento. Eu quero acolher, eu quero de alguma forma me aproximar. Mas isso se consolida com essas ações de bondade. O reino de Deus precisa ser composto de gente boa. Gente boa. Gente do coração bom. Gente que tem ações boas. Tem muito crente ruim. Ruim mesmo. Não sei o que faz no reino de Deus. Porque o reino de Deus não é para isso. O reino de Deus é um reino de bondade, de generosidade. Boaz é um excelente exemplo a ser imitado. Eu quero terminar com Provérbios 3, versos 3 e 4. E quero te convidar a ler comigo. Dá para ler lá? Dá, né? Leia comigo lá, vamos lá? Não abandone a lealdade e a fidelidade. Guarde-as sempre bem.
gravadas no coração. Se você fizer isto, agradará tanto a Deus como os seres humanos. Uma outra versão diz que não abandone a bondade e a fidelidade. Nunca deixe de ser alguém leal, fiel, bondoso, amoroso, generoso. Guarda isso gravado no seu coração. Se você fizer isso, você agrada a homens, você agrada a Deus. Saia daqui dessa manhã disposto a seguir o exemplo de Boaz. Feche seus olhos, ore nesse momento. Diga a Deus: Deus, muda primeiro o meu coração. Me ajuda a sair deste lugar com o coração preocupado. Eu preciso mudar a forma de olhar as pessoas. Feche seus olhos, ore ao Senhor. Peça a Deus que te ajude a desenvolver generosidade a partir de atitudes de acolhimento, de querer se aproximar, de querer conhecer a história, a necessidade das pessoas. Peça a Deus que te ajude a ter ações de bondade, que você não apenas sinta, não apenas veja, mas faça alguma coisa em prol daqueles que precisam. Ó Deus, nós te louvamos, porque o Senhor nos apresenta um modelo de generosidade. Esse Boaz que resgata Ruth e faz algo pela vida dela, pela vida de Noemi, que nos surpreende. Um homem rico, bem-sucedido, poderia cuidar dos bens, poderia viver muito bem sem olhar para ninguém, mas ele olhou para essa mulher e nos deixou um exemplo, um modelo de um homem bom, generoso, de alguém que estava debaixo da tua orientação, porque tu és um Deus generoso também. E nós nos sentimos desafiados nessa manhã e pedimos, ó Pai, nos abençoa. Às vezes nós queremos tão somente ser alvos da tua graça, mas nós precisamos também, ó Deus, fazer com que as pessoas recebam esta graça do Senhor por nosso intermédio. Nos ajuda, Senhor, a olhar para aqueles que estão à nossa volta. Nos abençoa, Pai, para que a nossa atitude, o nosso coração se volte, se aproxime das pessoas e saiba reconhecer a luta, a batalha, o empenho de muitas pessoas que às vezes não tem nem o que comer em casa. Não é porque são incompetentes ou são preguiçosas, não trabalham, é porque por alguma razão elas não conseguem viver bem nas suas vidas. E cabe a nós não apenas olhar e julgar, mas tentar nos aproximar e ajudar. Abençoa, Deus, para que saiamos nesta manhã daqui transformados, preocupados, pensando quais ações de bondade nós podemos ter ainda hoje, para favorecer alguém, para abençoar alguém, para que o poder do teu reino de fato se mostre como transformador em nossas vidas, nos transformando em pessoas generosas, gente que reparte o que tem, gente que está disposta a olhar à sua volta e abençoar. Nos abençoa, Deus, para que possamos sair daqui modificados, sensíveis à tua voz, sensíveis ao mundo que está lá fora. E nos ajuda, Senhor, a fazer desta mensagem algo real em nossas vidas. É a oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém.